A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vosso irmão em Cristo, Gerson Souza. Amados, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um dos temas principais da vida cristã, a oração. E vamos destacar alguns aspectos do que acontece quando oramos e do que acontece quando negligenciamos utilizar essa ferramenta tão importante que Deus ele deixou para que os seus servos a utilizassem. Fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai estar falando ao seu coração através desta palavra. Olá, queridos. Hoje nós vamos meditar tomando por base um texto da palavra de Deus registrado no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 1, versículos de 1 a 3. Será o nosso texto base para falarmos sobre esse tema importante que é a oração. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir de diante do Senhor. Observe que no versículo de número 3, Jonas tem uma reação de alguém que não ora. Em vez de responder eis-me aqui ao chamado do Senhor, aquela ordem de Deus de ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela, Jonas ele se levanta para fugir de diante da face do Senhor. Aqui nós destacamos o primeiro ponto. Quando nós deixamos de orar, em vez de nos prontificarmos a fazer a vontade de Deus, o que vem à nossa mente é fugir da vontade de Deus. Foi isso que o profeta fez. Ele foge de diante da face do Senhor. Só que não ficou apenas nisso. Jonas estava vivendo uma crise de oração. Muitas pessoas vivem crises de oração, deixam a oração de lado, negligenciam, e as consequências elas vêm na vida de qualquer um que não ora, que deixa de estar na presença de Deus buscando a sua face. Veja então na continuidade que quando ele se levanta, o destino dele deveria ser Nínive, mas ele pega um barco para Tarsis. Ele toma a direção errada. Por que isso estava acontecendo? Falta de oração. Jonas perdeu a direção e pegou o barco errado. Quando nós deixamos de orar, a primeira coisa que acontece na nossa vida é perdermos a direção, é perdermos o rumo, porque é na oração que Deus nos dirige, é na oração que Ele fala conosco o caminho pelo qual nós devemos seguir. Na continuidade, no versículo 5, nós vemos que aquele barco foi atingido por uma tempestade e todos os marinheiros começaram a clamar ao seu próprio Deus. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão e dormia um sono profundo. Ora, irmãos, aqui nós vemos que a insensibilidade de Jonas diante de uma hora tão difícil que todos naquela embarcação estavam atravessando. Cada um clamava ao seu Deus, ao seu ídolo, cada um fazia a sua prece, a sua reza, a sua oração. E Jonas estava insensível ao sofrimento de todos. Quando deixamos de orar, também ficamos insensíveis ao sofrimento dos que estão à nossa volta. Sofrimento esse que muitas das vezes é causado por nós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós para que não venhamos, descuidando da oração, ficarmos insensíveis. No versículo 6, nós vemos um ponto
negativo, mais um, na vida de Jonas, que foi quando o capitão se dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Queridos, que situação difícil agora o profeta vive. Um incrédulo, uma pessoa pagã que não conhecia o verdadeiro Deus, estava chamando a atenção do profeta, um homem de oração, um homem de Deus, mas vivendo aquela crise em que ele estava, ele foi repreendido por um incrédulo. E no fim, versículo de número 9, quando perguntaram a ele quem ele era, ele responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Que contradição se tornou a vida do profeta Jonas. Por não orar, o que ele falava, a vida testemunhava o contrário. Queridos, quando nós negligenciamos a oração, a nossa vida geralmente destoa do nosso discurso. Tem pessoas que falam em vida vitoriosa, em conquistas, mas na vida dos outros. A sua vida é uma vida de fracasso, é uma vida de derrota. Que Deus tenha misericórdia. Mas sabe por que estas coisas acontecem? Porque há uma negligência na oração. Todos falam, todos sabem, todos conhecem o poder da oração, mas muitos não vivenciam isso na prática diária. A vida cristã não consiste apenas em falar. O ponto principal é a prática. E Jonas, infelizmente, apesar de conhecer, ele negligenciou a oração e passou por todos esses pontos que nós acabamos de elencar. O resultado, capítulo 1, diz que os marinheiros daquele barco, atendendo inclusive a uma recomendação do próprio Jonas, lançaram no mar. E quando ele foi lançado ao mar, a tempestade cessou. E Deus preparou, versículo 17, um grande peixe que engoliu Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E agora aquele homem de Deus que estava há pouco tempo diante da face do Senhor, recebendo a incumbência de levar uma mensagem profética, ele agora estava no fundo do mar, no ventre de um grande peixe. Mas foi ali que o profeta, ele voltou-se para Deus e começou a orar. Pois é, precisou que Deus tirasse Jonas da posição em que ele estava e o conduziu ao fundo do mar. E ali no capítulo 2, no versículo de número 1, está escrito: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixe para orar quando não tiver mais saída. Não negligencie a oração a ponto de chegar numa situação como essa do profeta. Jonas, ele clama ao Senhor. Capítulo 2 está a sua oração. Você pode ler todo o capítulo e você vai ver lá Jonas clamando a Deus. E no versículo de número 10, o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas clamou a Deus e Deus tirou ele do ventre do peixe. Olha aí o poder da oração. Olha aí as coisas sendo revertidas. Olhe Deus começando a agir. Sim, porque a ação de Deus, ela se manifesta quando você clama, quando você ora. E no capítulo 3, o versículo de número 1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Se queremos ouvir a voz de Deus, temos que falar com Ele. Deus quer falar com você. E Deus falou com Jonas novamente. É assim que o texto diz. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus falou de novo e deu a Jonas uma segunda chance. Deu a ele uma nova oportunidade de cumprir a determinação do Senhor.
Tudo isso frutos da oração que ele fez lá no ventre do peixe. No versículo de número 2, Deus diz para ele: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe disse. Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Queridos, quando o homem ele coloca-se na presença de Deus e começa a orar, toda desobediência é repreendida e nós nos submetemos à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Lembra lá no capítulo 1? No capítulo 1 ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Agora nós vemos aqui Jonas, no capítulo 3, ouvindo Deus dizer para ele: vai e prega contra Nínive a mensagem que eu te darei, e ele se levanta e vai para Nínive, fruto da oração. A oração, ela repreende a insubmissão e desperta no nosso coração o desejo de obedecermos a Deus e às suas ordenanças. E no versículo de número 5 deste mesmo capítulo, diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. Olha aí, Jonas cumpriu a ordem do Senhor, orou, buscou a Deus e o resultado apareceu. Se você e eu levarmos a sério a nossa vida de oração com Deus, os resultados aparecem. Aquelas pessoas que poderiam estar condenadas tiveram a oportunidade de ouvir a pregação de Jonas e se arrependeram, creram em Deus, voltaram-se para ele e Deus operou ali um grande milagre, porque Jonas estava naquele momento levando a sério a sua vida de oração. Uma vida de oração é uma vida de direção de Deus. Quando você leva a sério orar, buscar a presença de Deus, tenha certeza, Deus vai estar dirigindo os seus passos, vai estar lhe guiando o caminho que você deve andar para ter uma vida vitoriosa. Que Deus ele abençoe a sua vida. E o meu desejo é que esta mensagem ela possa servir para você como base para cultivar uma vida diária de oração. Não seja negligente. Mesmo tendo pouca força, mesmo às vezes desanimado diante de todas as situações que vêm a seu encontro, mas creia. É na oração, é através da oração que Deus ele vai dirigir você. É através da oração que as sementes serão lançadas e você vai ver como Deus fará coisas grandes na sua vida através da sua obediência. Busque a Deus, cultive uma vida de oração, tenha uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.